O reino dos céus está aqui na terra. Diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E Deus, ele é amor. E aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. A Bíblia diz ainda pra gente: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Amém, glória a Deus. É uma alegria enorme estar aqui. Agradeço ao pastor Edu, à pastora Cíntia e a Deus por mais esta oportunidade. Desde que o Edu convidou para estar aqui, Deus, no dia seguinte, já começou a ministrar a palavra no meu coração. Então, você vai precisar ter muita calma aí no teu coração, um pouquinho de paciência, mas eu creio que nós temos algo poderoso de Deus para destravar a tua vida. Amém? Amém? Aqui vocês chamam de o ano do renovo. Lá na nossa Igreja Cristã Brasa Viva, nós estamos no melhor ano de Deus para a nossa vida. Então, esse é o tema de lá. Mas, estando no melhor ano ou sendo renovados, eu quero as duas coisas. Amém? Amém? Então, eu trouxe, se o Douglas colaborar comigo, eu trouxe o slide aqui para a gente acompanhar, e nós vamos acompanhar aqui pelo telão. Se puder diminuir um pouquinho da luz aqui na frente, eu agradeço a vocês. Então, eu só peço que você tenha o seu espírito preparado. Eu não sei você, que tem coisas que eu acho que só acontece comigo, assim como tem coisa que você acha que acontece só com você. Mas tem algumas partes da Bíblia que eu leio e eu fico tão frustrado. E eu falo: oh, Deus, por que isso acontece lá e não acontece comigo? Por que acontece com o outro, mas na minha vida não acontece? E não precisa levantar a mão, mas eu sei que aqui tem um bando de frustrado, que tem algumas coisas na Bíblia que leu, que aprendeu e que colocou no coração assim: mas Deus, por que não acontece comigo? Amém? E é sobre, pode passar, querido, é sobre essas... Ô, Douglas, você vai precisar olhar para mim, cara. Eu sei que você ama a tua esposa, mas hoje vai ser nós aqui o tempo todo. Então nós vamos falar sobre as chaves do reino dos céus, ou o reino de Deus. Eu quero mostrar para vocês que tem coisas que acontecem na vida do outro e não acontecem na nossa vida porque nós não estamos sabendo como agir. Tem algum segredo que o outro descobriu e nós não descobrimos. Mas como assim, pastor? A Bíblia é a mesma para todos. Mas tem coisas que alguém entendeu na Bíblia que você não entendeu. E ele pegou esta regra que ele entendeu na Bíblia e ele está aplicando na vida dele. E eu quero mostrar para vocês algumas regras segredos que nós aprendemos na Bíblia, que eu estou aprendendo nessas últimas 2 semanas, e eu quero já compartilhar com vocês algumas coisas que nós estamos aprendendo. Cadê o meu amigo Douglas aqui? Hoje vai ser dureza. Não, Douglas, não faz isso não, cara, faz isso não. Qual o nome? Já denuncia. O Rogério. Guilherme. Ô, Guilherme, ajuda aí, Guilherme. Próximo aí. Mateus 16 diz assim, então ele perguntou-lhes: e vocês, quem pensam que eu sou? Jesus está falando com os discípulos. Simão Pedro respondeu: o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. Deus abençoou você. Disse Jesus: porque meu Pai do céu revelou isso pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, uma pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E aí preste atenção aqui no que Jesus deu a Pedro: e eu darei a você as chaves do reino dos céus. Todas as partes que você fechar na terra terão sido fechadas no céu, e todas as partes que você abrir na terra terão sido abertas no céu. Amém? Então fiquem em pé, por favor.
Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. E há muita coisa sobre este assunto que eu não conheço e eu não sei. Mas Deus pode revelar a você mais do que Ele revelou a mim até agora. E eu clamo a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor te revele mais sobre esse assunto ao teu coração do que Ele já revelou ao meu. Eu espero que você prospere em tudo. Eu espero que você prospere na saúde, nos relacionamentos, na área financeira, que a sua família vá bem em todos os quesitos, que você tenha alegria, que você se sinta sempre na presença do Senhor, que Deus te revele todos os segredos, assim como revelou a Pedro de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo, de que ele era o Senhor, que assim, em nome de Jesus Cristo, seja revelado no teu coração, desde hoje, agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz para a gente assim, pode sentar, querida. A Bíblia diz lá em Mateus 13, o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía, a fim de arranjar dinheiro suficiente para comprar o campo e conseguir o tesouro também. Ainda, o reino dos céus é como um negociante de pérolas, em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para adquiri-la. O reino dos céus é algo tão importante, mas tão importante, que quando você descobre que pode acessá-lo, de que quando você descobre que pode viver, mesmo estando aqui na terra, no reino dos céus, a Bíblia está dizendo que quando você descobre esse segredo, você faz tudo o que você puder fazer para viver nele. Você entrega tudo o que você tem para viver nele. Você abre mão de tudo que você tem que é precioso para viver nele. Você tira do teu coração qualquer coisa terrena que tenha valor para viver nele. Você abre mão de tudo o que você até sonhou para viver nele. Porque quando Deus te revela o que há no reino dos céus, então você percebe que, por mais valor que tenham as coisas que você possui, nada e nenhuma delas se compara ao que o Senhor tem disponível para todos nós no reino dos céus. Amém? Amém? A Bíblia diz lá em Lucas 11:20, porém, se eu estou expulsando demônios por meio do poder que vem de Deus, Jesus está falando, isto prova que o reino de Deus chegou no meio de vocês. Sabe, quando alguém se manifesta com espírito demoníaco, e normalmente vem o receio, porque eu não sei o que está acontecendo, mas vem uma alegria no coração. A alegria que vem no coração os demônios, eles não queriam dar esse testemunho não, mas os demônios, eles são um dos maiores testemunhos de que o reino de Deus, o reino dos céus está aqui, amém? Então, quando ele se manifesta, ele só está dizendo o seguinte, se eu estou aqui, se o demônio está aqui, ele está dizendo, o reino dos céus também está. Aí qual é o problema na nossa mente? Que muitos não acreditam que os demônios existem. Se você não acredita que os demônios existem, então essa palavra não é para você. Você tem que acreditar que eles existem, mas você nunca vai colocar fé neles. A fé é só em Jesus. Mas a Bíblia está dizendo aqui para nós que Jesus está declarando a todos aqueles que estão questionando o fato dele estar expulsando demônios. Ele está dizendo assim, fala, se eles existem, então tenha certeza. Ele está dizendo que é prova. Ou seja, não há mais o que contestar. O reino dos céus está aqui na terra. Amém? O reino dos céus, pode passar, está aqui na terra. Lucas 4,18, o texto em que Jesus lê. Veja, Isaías 61, Isaías diz assim, olha, Jesus entra
Na sinagoga, ele abre um texto e ele abre o texto de Isaías, e quando ele vai ler, naquela época não existia capítulo e versículo, mas Jesus ele procura no livro de Isaías, e ele vai bem na parte onde nós conhecemos hoje como Isaías capítulo 61. E aí Jesus vem dizer, ele está dizendo assim: eu estava lá no alto com meu Pai, eu estava lá no meu trono com meu Pai, mas o meu Pai me enviou e eu desci à terra. Quando Jesus desceu à terra, ele é o Filho de Deus. Então, quando Jesus está caminhando aqui, ele então está trazendo o reino que antes era só nos céus, agora ele está trazendo o reino para a terra. Por isso que Jesus diz: então arrependei-vos, porque é chegado a vocês o reino de Deus ou o reino dos céus. Então a presença de Jesus, quando Jesus pisou aqui na terra, ele trouxe com ele a presença do reino. Isso significa o seguinte, que antes nós éramos só terrenos, mas agora a Bíblia diz que nós podemos ser terrenos e nós também podemos ser espirituais. A Bíblia está ensinando para a gente o seguinte, que agora o mundo antes governava todas as coisas e todas as pessoas morriam, porque no mundo não há vida eterna, no mundo há só morte, é o salário do pecado, Romanos 6:23. Então agora a Bíblia está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte: como eu desci, então tudo o que havia no reino dos céus, lá em cima, longe de qualquer ser humano alcançar, agora já está aqui na terra. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim: assim como é o reino lá nos céus, agora também pode ser o reino aqui na terra. Ele está dizendo, assim como você tinha uma vida em que você precisava de um ser humano para viver, e muitos ainda dependem de um ser humano para viver, o Senhor está falando agora você não tem só um presidente aí no seu país, agora você não tem só um líder aí no seu país, agora você pode olhar para cima e você pode clamar a mim, porque agora você tem o outro rei, agora você tem o outro Deus, agora você tem um outro lugar para clamar, agora você tem uma ajuda diferente, agora você tem um poder que a terra não resolve, mas agora tudo é possível àquele que crê, amém? A Bíblia diz então aqui em Lucas 4:18, Jesus abrindo Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me nomeou para pregar as boas novas aos pobres, mandou-me anunciar que os presos serão libertados, cegos verão, que os oprimidos serão libertados de seus opressores, e que Deus está pronto para abençoar todos aqueles que vêm a Ele. Então acrescentou, estas escrituras se cumpriram hoje. Já faz 2000 anos que a gente tem acesso a coisas da Bíblia que a gente ainda não tomou posse. Fiquem em pé, por favor. Olha assim comigo, fala: Senhor Jesus, eu repreendo Satanás neste lugar. E eu ordeno em nome de Jesus, ele não vai me impedir de entender a palavra que o Senhor tem para mim. Ele não vai me impedir de receber o que o Senhor tem para mim hoje. Então eu declaro, no poder do reino dos céus, e ordeno, pela autoridade que o rei me deu, que ele saia daqui agora. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Jesus, ele está dizendo que o poder do Espírito de Deus está sobre ele. Ele está dizendo assim, lá nos céus, Deus faz tudo pelo poder do Espírito dele mesmo. E aí Jesus está falando assim,
Eu quero que vocês se alegrem com este momento, porque aquele espírito que dominava, aquele espírito que governava, aquele espírito que até pairava, mas não agia, ele está falando, aquele espírito agora está no meio de vocês. Amém? Agora, por que as pessoas não se alegraram com isso? Ao contrário, tentaram matar Jesus. Porque o reino dos céus é um reino de novas regras. É um reino de novas leis. Aquilo que o homem pede para que a gente obedeça aqui, não é a mesma coisa que vai funcionar no reino dos céus. É por isso que Jesus disse a Pedro, Pedro, eu estou entregando para você as chaves do reino dos céus. Ou seja, a chave, o que é a chave? A chave é um segredo para abrir uma porta. A chave é um segredo para abrir uma porta. Tanto é que se você tiver uma porta boa, não pode ser lá do trem nem do Brás. Mas se você tiver um cadeado lá bom, você pegar uma outra chave para tentar abrir esse cadeado, ele não vai abrir. Por quê? Porque só a chave com aquele segredo abre a porta. O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu estou te dando um segredo que vai abrir portas. Só que ele não fala a chave. Ele fala as chaves, no plural. Então, Jesus está falando para Pedro, Pedro, eu vou te dar um molho de chaves, vou te dar várias chaves, e eu quero que você use essas chaves no reino dos céus. É como se ele estivesse falando assim, olha, normalmente as pessoas só conhecem uma chave. Normalmente as pessoas só conhecem uma chave. E aí ele está dizendo para Pedro, Pedro, mas eu vou dar acesso a você, você vai conhecer coisas, vai viver coisas no mundo espiritual que as pessoas sequer conseguem entrar, porque elas não têm as chaves. Então diga assim, Senhor, mais forte, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, receber estas chaves, hoje, agora, eu preciso delas, em nome de Jesus, amém? Vocês vão ver que a gente vai para a área sentimental, para a área emocional, as chaves, elas mexem com tudo, Próximo, querido. Lucas 23 diz assim, um dos criminosos ao lado zombava, então você é o Messias? Não é, prove isso, salvando a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso protestou, você não teme a Deus nem quando está morrendo? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não fez nenhuma coisa ruim. E em seguida disse a Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus respondeu, hoje você estará comigo no paraíso. Esta é uma promessa. Ladrão está ao lado de um outro que também foi condenado, também ladrão. E no meio deles tem alguém que está ali condenado, mas injustamente, porque não fez mal algum. Mas estão os três condenados. Imagina hoje, estão os três algemados. Imagina hoje, estão os três na parte de trás do camburão. E aí, os três juntinhos ali na parte de trás do camburão, um começa a brigar com o outro. E aí um bandido começa a tirar o sarro de Jesus. Jesus, eu ouvi falar que você era o bambambam, por que você não sai daqui? Aí um outro bandido, o segundo bandido, ele olha para o primeiro bandido, espero não estar confundindo, ele olha para o primeiro bandido e fala assim, fica quieto, cala sua boca. Eu e você fizemos para merecer estar aqui, mas este homem nada fez. E aí, este ladrão, ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembre-se de mim quando chegares ao teu reino. Como assim? Ele está falando para alguém que está algemado ao lado dele, condenado ele, que em breve estará morto junto com ele, e ele está falando para esse cara, fala assim, eu já percebi que você não é deste mundo. Eu já percebi que você não é daqui.
Eu já percebi que as pessoas estão pensando que vai acabar com o senhor, mas eu já percebi, o ladrão, mas eu já percebi que, olha, se eu estou entendendo bem, eu acho que ainda nem começou o que o senhor vai fazer aqui na terra. Eles querem acabar com o senhor e o senhor está apenas começando. Ele entendeu. O que eu quero dizer para você com isso? E daí, pastor? O ladrão era um improvável de entender isso. Provavelmente ele não andou ali lado a lado com Jesus todos os dias. E detalhe, quem andou com Jesus todos os dias não tinha entendido o que esse bandido entendeu, o que o ladrão entendeu. O que isso diz para o teu, deve dizer para o teu coração e para o meu. O ladrão entendeu que Jesus era de outro reino e que tinha poder, do reino de lá tinha poder sobre a morte dele aqui. Ele está falando assim, olha, presta atenção nisso, eu sei que eu vou morrer, mas eu já percebi que você que está aqui no camburão comigo, que você pode resolver inclusive esse problema para mim. Eu sei que você vai morrer também, mas eu já entendi que o teu reino é maior do que tudo que está aqui, inclusive é maior do que a morte. Eu já aprendi que mesmo com os meus dias contados, e no caso aqui, com as minhas horas contadas, eu já aprendi que eu ainda posso recomeçar tudo novamente. Amém? Amém? Vocês estão entendendo, gente? Senão eu paro. Tem que entender. Se não entrar no teu coração, vai perder 2 horas aqui. O Senhor está falando assim para nós, assim, o reino dos céus, ele pode ser entendido por quem quiser entender. Qualquer um, inclusive o improvável. A Bíblia diz, vai lá, passa. Outro improvável centurião, esse é fantástico. O centurião diz assim, um capitão do exército romano, não era judeu, não era religioso e não era seguidor de Jesus. Diz assim, um capitão do exército romano veio e suplicou-lhe, veio a Jesus, que viesse à sua casa e curasse o criado que estava de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Sim, disse Jesus, eu vou curá-lo. E você já imagina Jesus já ajeitando, levantando para ir com ele. Então o oficial disse, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, meu criado ficará bem. Eu sei disso, porque também obedeço às ordens dos meus superiores, e de minha parte tenho autoridade sobre os meus soldados. Quando digo a um dele, vá, ele vai, e a outro, venha, ele vem, e ao meu escravo, faça isto ou aquilo, ele faz. Aí olha o entendimento de alguém que não estava dentro de uma igreja, teve. E às vezes a gente dentro da igreja não tem. Ele disse, por isso sei que o Senhor tem autoridade para dizer a quem, queridos? Repete, a quê? Dizer ao quê? A doença. A doença. Jesus, ele fala com geladeira, ele fala com porta, ele fala com céus, ele fala com navio, ele fala com tempestade, ele fala com vento, tudo está debaixo do reino dele. Aí ele diz assim, por isso sei que se o Senhor tem autoridade para dizer a doença, dele que saia, e ela sairá. Ele não tem dúvida. Enquanto a gente tem dúvida do que Deus vai fazer na nossa vida, ali está um homem que não entrou numa igreja e ele não tem dúvida do que Deus pode fazer na vida dele. Ei, a gente precisa parar de ter dúvida. Principalmente se você tem uma promessa, se agarre a ela. Porque o Senhor diz, vai se cumprir conforme a promessa. Então, imagina, se a pessoa não tem uma promessa, talvez até seja compreensível, porque ela precisa orar a Deus para receber uma promessa. Mas a Bíblia está dizendo que muitos de nós já temos promessa, e mesmo quem tem promessa anda capengando. O homem não tinha promessa nenhuma, ele era um centurião, um soldado, provavelmente ele era responsável por não deixar Jesus fazer nenhuma bagunça, por não deixar que os discípulos dele quebrassem nada, para não deixar Jesus acumular muita gente no lugar, para não trazer problema. Talvez ele fosse um guardião, mas enquanto ele está ali guardando o lugar, não para Jesus, para
Roma, ele está ali, ele fica ouvindo Jesus falar, e alguém que não está no meio dos discípulos, só ouvindo Jesus falar, já entendeu que o reino dele não era daqui. A Bíblia diz para nós, Jesus ficou maravilhado, disse, ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. Muitos que não são judeus, presta atenção nisso. Muitos que não são judeus, como este oficial romano, virão de toda a parte do mundo e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Continue ouvindo. E muitos israelitas do povo de Deus, aqueles para quem o reino foi preparado. O reino não foi preparado para o soldado romano. O reino foi preparado para o povo de Deus. E está dizendo assim, serão lançados na escuridão do lado de fora, no lugar de choro e tormento. Então Jesus disse ao oficial romano, vá para casa, aquilo em que você tinha fé já aconteceu. E o rapaz foi curado naquela mesma hora. Você entendeu a diferença? Que não é uma questão de estar ou não na igreja. Porque você pode estar na igreja e não reconhecer quem é Jesus. E aí olha que triste que traz esse texto. Jesus está falando assim, olha, você está na cadeira sentado, ouvindo e recebendo tudo. E aí chega alguém de fora, e você está ali há 30 anos sentado. E chega alguém de fora e recebe o que você não recebeu 30 anos sentado na igreja. Imagina a quantidade de crente frustrado, inclui o meu nome aí na lista. Fala, puxa Senhor, mas quando eu orei para o fulano de tal para ser curado, o Senhor não curou. Aí chegou o centurião que nem participava dos cultos. Primeira vez que ele vem falar com o Senhor. E na primeira vez que ele veio falar com o Senhor, ele recebeu. Mas o que foi que o centurião entendeu e que nós às vezes não entendemos? De que o reino dos céus tem poder para realizar qualquer coisa e Jesus nem precisa tocar na pessoa, é só lhe dar a voz de comando. Ele está falando assim, Senhor, nem precisa que o Senhor vá lá. E olha, e presta atenção como ele entendeu que é reino. Ele está falando assim, eu tenho soldados também. Mas que soldados que Jesus tem? Quais são os soldados que Jesus tem? Ele está dizendo assim, eu tenho soldados também. Eu não sei como, mas esse centurião, ele enxergava os anjos que andavam com Jesus. Eu vou repetir. Esse centurião, é para gravar no teu coração mesmo, para você ficar frustrado. Este centurião, que está falando com Jesus pela primeira vez, ele via, ou ele viu, os anjos que andavam com Jesus. Você sabe qual o cenário que ele está pintando ali? Ele está dizendo assim, eu sei, Jesus, que se o Senhor simplesmente mandar uma palavra, ele vai ser curado. E sabe o que ele está dizendo também? Eu sei, Jesus, que o Senhor também é homem de autoridade. Se o Senhor der a ordem a um dos seus anjos, eles vão lá na minha casa e curam. O Senhor nem precisa ir. Quando a gente fala de reino do céu, você tem direito também à segurança. E que você não recebe a segurança pelo 190. Você recebe a segurança orando. Fala, Senhor, envia os teus anjos aqui. Por quê? Porque você tem direito a ligar para o 90 para a polícia. Porque você é um cidadão e você tem o direito de ligar no 90 e eles têm a obrigação de te atender. A Bíblia está ensinando aqui pelo centurião que ele fala assim, olha, você então clama aos anjos do Senhor, e como você é cidadão não é membro, como você é cidadão do reino, então o Senhor, o rei, ele tem que mandar, porque ele disse que cuidaria de você, ele disse que te protegeria, ele disse que te livraria do mal, ele disse que jamais te abandonaria, ele disse que todas as vezes que você clamasse a ele, ele te responderia, ele disse que estaria sempre junto de ti, ele disse que caminharia com você, ele disse que estaria com você até o fim dos séculos. Então eu tenho que cumprir a minha própria palavra. E eu tenho que mandar o anjo para lá. Então significa que agora você tem duas seguranças. Você tem a do mundo, que você tem direito a ela. Mas se você entende o reino dos céus,
o Senhor está dizendo que você tem direito também ao reino dos céus. Amém? A Bíblia diz para a gente assim, olha, que o reino ele não é terreno. João 18 diz assim: então Pilato entrou de volta no palácio e ordenou que trouxessem Jesus. Você é rei dos judeus? Perguntou. Então Jesus respondeu: eu não sou rei terreno. E isso a gente precisa entender. Tem coisas que a gente pede para Jesus que é coisa da terra, que você mesmo pode ir buscar. Sabe quando o Tiago diz assim, olha, vocês não recebem porque vocês não oram. E quando oram, não recebem porque pedem para os seus próprios deleites e para os seus próprios prazeres. Aí ele está falando assim: Pedro, eu vou te dar a chave de como você saber orar da forma correta para destravar, para destrancar aquilo que você precisa receber lá de cima. E a gente precisa aprender que praticamente não há nada aqui nessa terra que a gente não possa ir e conquistar. Mas a Bíblia ensina pra gente que aquilo que você entende que não pode, então o Senhor está dizendo para você: por que você está olhando para homens? Olha para o reino, pede para o rei. E aí você fala: rei, eu preciso desse socorro agora. E aí é responsabilidade do rei te atender. Você precisa tomar uma decisão hoje muito drástica na tua vida. Ou você vai depender da terra, ou você vai depender dos céus. Porque às vezes a gente fala assim: puxa, se o irmão fulano de tal me arrumasse R$20 hoje, resolveria o meu problema hoje. E aí o Senhor está falando assim: filho, se R$20 resolvesse o problema das pessoas, ia ser a coisa mais fácil do mundo para eu agir na terra. Você não precisa de R$20, você precisa do reino. Porque o reino, ele tem a sede dele. E aí tudo que você precisar, você vai à sede. Você não gosta de ir lá e ir atrás de deputados, como tem muitos por aí? Não gosta de ir atrás de vereador? Não gosta de ir atrás de prefeito? Não gosta de ir atrás de um monte de gente? E o Senhor está falando assim: você já experimentou ir atrás do meu reino? Você já experimentou ir atrás de mim? E parece que não, queridos, mas isso quebra algo no nosso coração de que nós devemos levar os nossos filhos, sim, ao médico. Mas a primeira coisa que a gente faz quando adoece é orar, porque primeiro a gente pede o socorro do reino. E aí o reino talvez vai indicar: leve ao médico, porque o reino controla todos os médicos. A Bíblia diz que Jesus não gosta de médico. Mentira. A Bíblia diz que Jesus é o médico dos médicos. Então ele não está descartando. Agora, eu sei que os hospitais existem, que os médicos também existem, mas a palavra diz que nós poderíamos impor as mãos sobre os doentes e eles seriam curados. Olha aí, eu já falando errado. E eles seriam? Não, eles serão. Agora, a pergunta é retórica, não responda. Quanto de nós acreditamos nisso? Quando foi que você impôs as mãos e alguém foi curado? Ou você que está cansado de impor as mãos sobre alguém e as pessoas nunca são curadas? Eu só sei que a Bíblia é maior do que eu. E a Bíblia diz que se impormos as mãos, eles serão curados. Aí nós precisamos tomar uma decisão. Ainda que eu me sinta a pessoa mais frustrada da face da terra, eu vou continuar crendo que no reino é assim. Eu é que tenho algum problema. Porque existem várias denominações, porque tem assuntos que a pessoa não consegue absorver. E o que ela não consegue absorver, ela então cria a religião dela com aquilo que ela não consegue absorver. E aquilo que ela não consegue absorver se torna uma doutrina contrária na igreja dela. A Bíblia diz também que aqueles que crerem no Senhor falarão novas línguas. Então, se a pessoa nunca, se você nunca falou em línguas, aí você tem a tendência de achar que isso não é verdadeiro. Não, tem uma chave aí que precisa ser destravada para acontecer na tua vida. Amém? Amém? A Bíblia diz em Mateus 16. Não, volta lá Guilherme, volta, que eu acho que eu passou, Filipenses 3:20.
Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele está falando assim, olha, o Filipe está ensinando para a gente aqui, fala assim, ó, vocês precisam colocar na mente que depois que vocês entregaram a vida para Jesus, vocês já não mais são cidadãos brasileiros, vocês são cidadãos dos céus. Se isso entrar no teu coração, vai mudar a história da tua vida. Você é cidadão dos céus e não mais daqui. Pedro vai dizer, ou a Bíblia vai dizer para a gente que nós estamos aqui agora como estrangeiros. Por quê? Nós não pertencemos mais a este lugar. Jesus disse assim, o meu reino, ele não é terreno, ele não é daqui. E você precisa aprender, aqui é só uma preparação para aquilo que Deus vai estar fazendo. E eu creio até que já foi feito lá no reino dos céus. Aqui é só uma preparação, aqui é só uma área de filtro, aqui é só uma área de peneira, para saber daqueles que querem e aqueles que não querem. Aqueles que vão andar com Jesus e aqueles que não vão andar com Jesus. O Senhor está só fazendo aqui, Ele é a porta, então Ele está só fazendo aqui, verificando quem verdadeiramente quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus, quem quer Ele e quem não quer Ele. Mas Ele está dizendo que isso aqui é só passagem, ou seja, você não é daqui, você está passando uma férias aqui, você está passando um tempo aqui, e o Senhor, o Rei, Ele só está dizendo, eu só estou esperando você decidir o que verdadeiramente você quer nessa vida, porque se você escolher a mim, então já está certo, eu te recebo, eu te dou o passaporte, eu marco você, eu carimbo você com o meu sangue, e por causa do sangue do meu filho, você então tem acesso, você entra e sai e ninguém pode te impedir. Amém? Amém? Próximo. Mateus 16 diz assim, repetindo, eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Todas as portas que você fechar na terra terão sido fechadas no céu, e todas as portas que você abrir na terra terão sido abertas no céu. Isso explica o seguinte, tem porta que está aberta e tem porta que está fechada. E está dizendo o seguinte, tem porta que eu devo trancar e ela está aberta, eu devo trancar e ela está aberta, e tem porta que eu devo abrir e ela está fechada. Há coisas na tua vida que não estão acontecendo, porque a porta que dá a você acesso ao que você quer, ela está fechada. Há coisas na sua vida que estão acontecendo e que são terríveis e que você não sabe por que essas coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo porque deve ter uma porta aberta que deveria estar fechada. E aí, se você não tem a chave exata, você vai lá toda hora, você ora, expulsa tudo que deve expulsar, jejua, então você vê que aquele problema que você tem, ele dá uma amenizada. Você vai lá e encosta a porta, deixa a porta lá fechada, só que a porta, ela não está fechada com a chave. Por quê? Você não sabe qual é a chave que fecha esta porta. E aí o que o Senhor está falando? Eu vou entregar para você esta manhã apenas algumas, porque não dá tempo, mas algumas chaves que você precisa agir para abrir a porta e para trancar a porta. Então tem porta que você vai precisar ainda dentro deste culto fechar, e tem porta que você vai precisar ainda dentro deste culto abrir. Amém? Pode passar, Guilherme. João 14,6 diz assim para nós. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. João 10,9 diz assim, eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará passagem, fazendo uma analogia aí com ovelhas. Mas a primeira chave, lembra que eu disse que normalmente a gente só conhece uma chave? Quando conhece só uma chave. Normalmente, a única chave que nós conhecemos como religiosos, às vezes, é essa. Jesus é a chave de acesso ao reino de Deus.
ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, como que eu abro a porta para entrar no reino dos céus? A Bíblia diz, Jesus Cristo. Então, essa é a chave, é a principal chave, mas é a chave que todo mundo conhece. Ou pelo menos você, que aqui recebe de Jesus, eu tenho certeza disso. Ou pelo menos você que aqui conhece Jesus, em relação à salvação, você está tranquilo. Se há alguém aqui esta manhã que você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, para Ele ser o Senhor da tua vida, para Ele reinar sobre você, então você precisa fazer isso. Porque o que eu vou falar a partir de agora só vai funcionar para quem entrar pela primeira porta. Para quem passar por Jesus. Sem passar por Jesus, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, quando Jesus diz para Pedro que vai entregar para ele as chaves do reino dos céus, ele está dizendo assim, que o reino, como é que funciona? Você chega lá, deve ter um portão bem grande. Estou imaginando, viajando, nunca vi nada não. Mas tem um portão bem grande, que você talvez bata na porta. Agora, quem bater na porta, a Bíblia diz que Jesus vai abrir e vai olhar para a pessoa e vai falar assim, fiquem em pé, queridos. Que Jesus vai abrir e vai olhar para a pessoa e vai dizer assim, eu não vos conheço. Porque Jesus disse que nós seremos amigos dele. E o amigo que tem intimidade mesmo, o que ele faz? Ele chega na casa, ele tem a chave, ele entra. Se nós temos a chave de Cristo, se nós entregamos a nossa vida para Jesus, fica tranquila que se o portão estiver trancado, você fala assim, fica tranquilo, só um minuto. Aí você vai tirar a chave, vai lá e abre e vai entrar. Jesus nem precisa sair à porta para te atender, porque você pertence ao reino dele. Quem pertence ao reino dele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas a porta está sempre fechada, mas você tem a chave. Você entra e sai, entra e sai. Você é livre em Jesus. Você entra e sai, você entra e sai. E quem olha fala, como que ele entra e sai? Ele tem a chave, Jesus Cristo. Amém? Agora ora assim comigo, fala, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor aqui agora. Retira de mim todo espírito de sonolência. Retira de mim todo espírito que lança na minha mente outros pensamentos. Em nome de Jesus, eu ordeno que corte a comunicação com todo espírito imundo, agora, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Então, quais são as demais chaves? Se a chave para o reino, para a salvação é Jesus, quais são as outras chaves? E aí, querido, não fique frustrado como eu, não. Porque Jesus falou assim, Max, eu vou te revelar chaves que você vai ministrar daqui a 2 semanas lá. E eu nem sabia. Eu falava, Deus, normalmente o Senhor me dá a palavra só no dia, por que o Senhor está falando 2 semanas antes? E eu não entendi. Aí daqui a pouco a data que tinha para eu vir, ela foi antecipada, e aí por isso eu estou aqui hoje, mas Jesus já sabia, amém? E aí, queridos, é tão frustrante, às vezes, a gente conhecer algumas chaves. É tão frustrante. Porque tem algumas chaves que Jesus falou assim, puxa, já falei sobre você, para você sobre ela tantas vezes, mas você não quer. Você é que não quer. Por quê? Você não precisa entender sistematicamente, como alguém que estuda teologia, você não precisa entender as chaves, mas aquilo que você entende, que você nem dá nome de chave, não importa, é um princípio bíblico que você aprendeu e você aplica, ela é uma chave para a tua vida.
o segredo maravilhoso caindo aqui. Quando você pratica um princípio bíblico claro, esse princípio bíblico, ele tem uma razão de ser claro. Ele é claro porque ele abre e fecha. Ele é simples porque você precisa saber. Ele abre e fecha. Por isso ele é tão claro. Agora, vocês já prestaram atenção que tem muita coisa que é clara na palavra de Deus e mesmo a gente sabendo, a gente não obedece? Essa eu vou desafiar. Levanta a mão se você tem esse problema. Vamos abaixar a mão porque foi vergonhoso o negócio aqui. Inclusive eu aqui. Você sabe, mas você não pratica. E aí Jesus está falando... Mas isso que a gente não pratica é uma chave. E ela está deixando ou algo aberto, que deveria estar fechado, ou algo fechado, que deveria estar aberto. Então, lá no nosso ministério, você pode ter o melhor ano da sua vida. Aqui, você pode ter um ano de renovação total, renovação geral. Ou seja, você pode nascer de novo. Além de Jesus, você nasce de novo agora como alguém que conhece do reino, como alguém que aplica o reino, como alguém que segue o reino, como alguém que faz a vontade do Senhor, como alguém que tem todas as portas fechadas porque devem estar fechadas, como alguém que tem todas as portas abertas, porque devem estar abertas. Amém? Assim que nós devemos andar. Então, a primeira chave é da salvação. A próxima chave... Thank you for the days. Thank you for the ups and the downs. Thank you for the ways you keep your loving around.